impedir que a criança interna mande no adulto? Bom, o seu adulto vai ter que aprender a cuidar da criança, tá? Então, uma primeira perguntinha que eu coloco aí para o seu adulto é: você sabe cuidar de verdade de uma criança para que ela fique emocionalmente saudável? Porque por muitas vezes a gente não sabe, tá? Por muitas vezes a gente nunca parou para olhar para isso. Muitas vezes eu acho que cuidar de uma criança é igual lá atrás, quando eu era criança, minha mãe e meu pai cuidou de mim. Não, minha mãe e meu pai, muitas coisas eles acertaram, mas muitas coisas eles se equivocaram. Por isso que hoje, aqui na vida adulta, a gente tem traumas aqui na nossa criança. Então, uma primeira sugestão que eu dou é aprenda aí no seu adulto, no seu racional, qual é a melhor maneira de cuidar de uma criança. Sei lá, se uma criança está com medo. Antigamente, e muitos pais até hoje, não olham, desqualificam o medo da criança, principalmente da criança pequena, porque dá trabalho, é chato. Ai, por que essa criança não deita e não dorme? Tem que ficar falando que a luz está escuro, que tem, sei lá, o tradicional bicho-papão debaixo da cama. Mamãe, eu tô com medo. E aí, como que o adulto lida com isso? Eu vou mandar a criança calar a boca e dormir de uma forma agressiva, ou eu vou encontrar uma maneira de acolher e cuidar daquele medo? Ou eu vou ser super protetora e vou dormir pro resto da vida lá junto com a criança, porque tadinha, ela tem medo. Não, peraí, tem que achar a melhor maneira. Nem é a agressividade, nem é a superproteção. Como que eu, adulta, cuido de uma criança quando ela está com medo, quando ela está triste, quando ela está com raiva? E quando ela está feliz e alegre, eu, adulta, dou permissão para ela desfrutar e viver isso da melhor forma possível? Então, temos que aprender a fazer isso. Por quê? Porque eu vou precisar desse conhecimento para cuidar aqui da minha criança interna. Sabe aquilo que eu disse agora há pouco? Que a gente precisa fazer um compromisso com a nossa criança. Aquilo que faltou, agora sou eu, adulta, que te dou. Então, seja lá o que faltou lá na infância, eu, adulta, preciso aprender a dar isso para minha criança. Porque senão eu vou continuar mandando a minha criança calar a boca quando ela está com medo. E quantas vezes o nosso medo hoje, aqui na nossa vida adulta, nos paralisa? Quantas vezes eu canso de atender pessoas em terapia? Canso no sentido, não canso, tá, gente? No sentido, assim, de que atendo muitas pessoas em terapia com um potencial aqui no adulto extremo, pessoas muito inteligentes, pessoas que racionalmente era para estar ganhando a vida e tá muito bem, mas não estão. Por quê? Porque tem uma criança extremamente medrosa, por exemplo, de empreender. Eu estava agora há pouco conversando com uma paciente de terapia e a gente fazendo ali uma reflexão a respeito do quanto no Brasil temos uma cultura infantil de que eu preciso de um serviço público para eu estar segura. Em outros países é diferente, a cultura é diferente. Em outros países, a criancinha nasce, ela já está sendo ensinada a empreender. Eu sozinha vou conseguir realizar a minha vida e me conectar com a minha prosperidade. Criança morrendo de medo, realmente não vai conseguir ser próspero, porque o medo, ele paralisa. E aí o adulto vai precisar, sim, aprender a cuidar da criança. Bom, falei aqui de um aspecto, tá? De como que o adulto cuida da criança. São diversos. Um é esse. No meu adulto, eu sei cuidar de uma criança. Eu sei acolher a dor de uma criança. E quando sentimos que nosso adulto não cresceu, ou não consegue dar conta da nossa criança, como passar confiança para o adulto e para a criança. Olha só, tem algumas coisas misturadas e confusas aqui na sua colocação, tá? Na verdade,
não existe isso do adulto não cresceu, tá? Porque aí no seu cérebro, o seu cérebro desenvolveu ali ao longo da sua infância, da adolescência, a não ser que você tenha alguma deficiência mental, tá? Mas caso você esteja aí dentro de uma normalidade, o seu cérebro, ele se desenvolveu dentro do esperado, ou seja, você tem um excelente cognitivo, você tem um excelente adulto. Mas então, o que é isso que você está chamando aí de o meu adulto não cresceu? Você está me falando somente o seguinte, que na maior parte dos momentos da sua vida, aqui na energia mental do seu cérebro, áreas lá do seu cérebro que definem comportamentos e emoções infantis são mais acionadas do que aquelas áreas adultas, onde é mais ativada a sua cognição. Então, é simplesmente uma questão de energia. Quando você me fala que o seu adulto não cresceu, na verdade você está me falando que aí na sua vida, o seu adulto ele fica sem energia. E muitas vezes, muito provavelmente em função de traumas que são acionados na sua criança à medida que você vai vivendo, algo dói e aí a sua criança reage. Quando eu falo algo dói, pode ser qualquer nível, qualquer tipo de emoção, tá? Medo, tristeza, raiva, ansiedade, depressão ou qualquer outro sentimento, tá? Que ao viver a vida, algo é acionado, algum trauma, e aí tem aquela reação emocional, e aí automaticamente a parte cognitiva fica sem energia, porque a criança rouba toda aquela energia, porque tem uma dor. É tipo, sei lá, eu estou caminhando descalça por um caminho e não olhei e pisei num prego. Automaticamente eu vou gritar. Eu me recordo uma vez que eu estava descalça em casa e o meu dedinho trombou na quina do sofá. Meu Deus, como aquilo doeu. Então, naquele momento eu não conseguia raciocinar absolutamente nada. Por quê? Porque algo na criança doeu e roubou toda a energia aqui do processamento mental. E aí, automaticamente, o adulto fica sem energia. Então, vamos pensar lá no momento em que eu bati o meu dedinho na quina do sofá. Provavelmente, até me recordando aqui, foi há bastante anos atrás, mas me recordando aqui de tudo aquilo que eu senti naqueles minutinhos, eu diria que se eu tinha naquele momento, vou colocar um valor só para facilitar a compreensão, se eu tinha 10 de energia aqui no meu mental, a minha criança roubou 10. Ficou com 10, porque doeu demais algo no físico. E automaticamente o meu cognitivo foi para 0. Claro que aí doeu. Eu fiquei ali, eu fui para o chão de tanto que doeu. Fiquei ali uns minutos. Em algum momento foi melhorando um pouquinho. E aí, automaticamente, o adulto, ele vai retornando a um pouquinho mais de energia. Aí eu me recordo que em algum momento o adulto ele conseguiu ter um pouquinho mais de energia e ele falou assim para minha criança: calma, respira, respira, daqui a pouco melhora, um pouquinho pelo menos vai melhorar. E o meu adulto ficou falando, mesmo que com muito pouca energia, porque doía muito, o meu adulto ficou falando: calma, respira, respira, daqui a pouco melhora, nem que seja um pouquinho. E, de fato, foi o que foi acontecendo e automaticamente foi diminuindo aquela dor. E o meu adulto, então, pôde ter aqui um pouco mais de energia. E, enfim, aí o meu adulto pôde analisar e tomar as melhores decisões a respeito daquele momento. E o que eu fazia com o meu dedinho, né? Bom, e é assim com o nosso emocional, tá? Dei aqui um exemplo do físico, as dores físicas. A gente sente, quando eu chamo de criança, também
a dor física se refere a isso que eu chamo de criança, tá? Essa metáfora, então, quando eu falo da criança, é tudo aquilo que a gente sente. Então, tudo isso aqui que eu falei da dor, de ter batido o dedinho na quina do sofá, vale para as dores emocionais também.